Olá, amigas e amigos, estamos de volta no nosso canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Hoje queremos seguir desenvolvendo um pouco o tema que trabalhamos nos últimos vídeos, que é dessa montagem do inconsciente, né? E falamos já um pouco da questão da primeira formulação de Freud do aparelho psíquico, que foi um projeto. Depois iniciamos uma discussão, uma leitura a despeito da primeira tópica, né, quando ele começa a formular e formatar o conceito de inconsciente, propriamente dito, né? E esse conceito teve dois momentos importantes, que foi a primeira tópica e a segunda tópica. Evidentemente que com o decorrer das investigações, dos estudos e pesquisas de Freud, ele foi trazendo novos elementos qualificando sempre os seus enunciados e as suas formulações. Mas esses três momentos que enunciei para vocês, desde o primeiro vídeo em que estou discorrendo um pouco sobre esse tema, né? O primeiro momento, que é do projeto para a psicologia científica, onde ele não fala propriamente do inconsciente, mas ele fala do aparelho psíquico, né? Logo em seguida, no texto A Interpretação dos Sonhos, de 1900, capítulo 7, e posteriormente, nos artigos de Metapsicologia, 1915, no suplemento do inconsciente, onde ele vai tratar mais especificamente dessa construção do aparelho psíquico, agora pensado a partir do inconsciente, e posteriormente, o que nós vamos tratar no próximo encontro é a questão da segunda tópica, que é quando ele reformula a proposição dele inicial, né, do inconsciente, da primeira tópica, onde ele tem uma visão mais substantiva, aquela das províncias psíquicas, né, que eu narrei para vocês, e ele vai entrar na segunda tópica para uma visão mais adjetiva, não das províncias psíquicas em si, mas das instâncias psíquicas, onde ele nomeia o eu, podemos chamar também de ego, o isso, também chamamos de id, e o supereu, o superego. Tá? Eu quero retomar ainda a primeira tópica hoje, né, e falar daquilo que a gente parou no encontro passado, que foi a questão das representações. Como é que Freud pensava então o inconsciente? Mas antes disso, aquele nosso pequeno exercício, né, de convidar vocês a dar o like nos nossos posts, tanto o nosso aqui, meu, Edson Flávio Barbosa Silva, né, psicanalista, tratando de psicanálise, e também das interfaces psicanálise e mitologia, e Sérgio Paulo Feitosa, tratando da questão de mitologia. Né? Nós estamos semanalmente postando vídeos, geralmente a gente posta 3 vídeos semanalmente. Né? No começo da semana, Sérgio posta 2 vídeos, e na quinta-feira eu posto um vídeo. Tá? Então nós estamos fazendo essa distribuição. E estamos sempre trazendo temas que buscam aguçar e mostrar para vocês o desenvolvimento dessas temáticas, mas também uma preocupação que nós temos, que é de entender como essas temáticas dialogam com o nosso mundo contemporâneo, com as nossas formações subjetivas. Né? Como essas questões têm muito a ver com as nossas formações subjetivas contemporâneas. Né? Mesmo que retrate, por exemplo, da mitologia de elementos lá distante, de períodos muito anteriores, historicamente, no entanto, de formas de pensar muito diferentes, mas ela tem uma conexão, uma relação de pensar o nosso mundo. Né? E a psicanálise foi uma das fórmulas discursivas que entendeu muito dessas proposições, dessas formulações que havia na mitologia, né, dessas construções narrativas que havia na mitologia, e entendeu ali aspectos que ajudavam a compreender estruturas de funcionamento do sistema psíquico nosso. Né, como é a questão do Édipo, como é a questão do Narciso, como é a questão Narciso e narcisismo, como é a questão de Eros, né, e Thanatos nas pulsões, enfim. Né? Bom,
Então, convidamos vocês a dar o like nos nossos vídeos, se gostam deles, tomara que sim, né? Contribuam com discussões, com questões, com críticas, né? E as suas impressões a respeito dos temas que nós trabalhamos, dos conteúdos que nós distribuímos com vocês, né? E faça a inscrição, que é muito importante, porque com a inscrição o canal se expande, o YouTube informa para mais pessoas que podem acessar esse canal e conhecer esse canal, conhecer esse trabalho, né? Se possível também acione o sininho das notificações, porque cada vez que nós postamos um vídeo novo, seja eu, seja Sérgio Paulo, né, vocês vão ser informados pelo YouTube dessas novas postagens, tá bom? Bom, então retomando a questão que eu quero tratar com vocês hoje, que é essa das representações, ou seja, como é que Freud vai pensar então, desde a primeira tópica, a despeito desse inconsciente. Como é que é isso? Já que o inconsciente, diferente da consciência, né, que é o mundo dos sentidos, o mundo cognitivo, o mundo daquilo que é apreensível, o mundo sensível, né, aquele mundo que a gente tem, ou supomos que temos um domínio sobre os objetos, a compreensão dos objetos, né, e o inconsciente, ao contrário, é aquilo que é desconhecido em nós, né, que supostamente seria algo desorganizado, que seria assim uma acessão sobre nós, sem que houvesse ali qualquer nível de ordenação, de organização, fosse algo caótico, é um impulso apenas que operasse sobre nós, né? Mas o que Freud veio demonstrar é que não é nada disso. O inconsciente, ele é um saber e ele é um pensamento, é um sistema de pensamento. Né? É uma forma de funcionamento. E o que é mais interessante, a nossa crença até então, né, desde o iluminismo, de que a consciência seria o lugar da revelação da verdade, o lugar do conhecimento, né? Freud vai mostrar a partir da questão do inconsciente que na realidade é o lugar do desconhecimento, né? É o lugar das coisas que supostamente seriam as coisas verdadeiras, mas que são muitas vezes tomadas pela virtualidade, né? Pela ficção, não é? Pelas ilusões. Não é? E com isso, e também por isso, é que Freud vai dizer que a sua descoberta do inconsciente, a sua formulação do inconsciente, representou uma terceira ferida narcísica para nós. Representou uma terceira ferida narcísica para nós porque ela atingiu um dos pilares, né, que nós, mundo racional, cognitivo, imaginava que na consciência teríamos aí uma totalidade do saber, uma capacidade absoluta de domínio dos objetos, não é? E Freud vai dizer que vai mostrar que não, né? Que esse mundo aí é mundo de desconhecimento e não do conhecimento, né? E que há um outro saber que existe em nós. Bom, mas como é que esse outro saber opera em nós? Como é que funciona? Se ele não é sensível, se ele não está nos objetos, digamos, do nosso organismo, ele não é cerebral, né? Não é neurológico, não é? Se ele não está aí, digamos assim, nos objetos que nós temos alguma compreensão, algum domínio, ou que supomos identificar nesta ou naquela coisa, né, o que seria esse objeto. Né? O que é esse inconsciente? Né? Como é que ele funciona? Né? Então Freud vai buscar uma maneira de expor para nós como é que isso se desenvolve. Ele vai trazer isso através dos processos de representação. Deixa eu dar para vocês aqui uma ideia em algo que talvez nos ajude a pensar. Vamos pensar, por exemplo, a questão dos objetos. Não é? Como é que Freud pensa a questão dos objetos? Ele vai dizer o seguinte: há uma relação de objeto em nós que se funda, né, a partir de um objeto perdido, ou seja, um objeto que nunca tivemos contato, que nunca existiu objetivamente, no sentido tátil, no sentido no sentido do acontecimento real, do funcionamento real, material dele. Né? No entanto, esse objeto operou para nós de que maneira? Operou para nós como um objeto perdido. Como objeto perdido,
ele se constitui, seja como objeto perdido, jamais possuído, e que nunca reencontraremos ele, não é? No entanto, em torno dele há, digamos assim, um resíduo que é apreendido pela linguagem. E essa apreensão desse objeto se dá não pela presença dele, mas pela ausência dele. Né? Já vimos que a presença dele como presença material não há. Né? Mas a ausência dele, o registro da ausência dele, ou seja, o registro da falta, vai constituir um mundo de representações em torno dele. É em torno dessa falta dele que nós fazemos representações dele. Então, esse processo, né, é parte da inauguração daquilo que fundamenta o inconsciente. Ou seja, o nosso acesso às questões que diz respeito ao inconsciente, o nosso acesso ao inconsciente se dá pela representação daqueles objetos perdidos, ou parte desses objetos que foram registrados como falta. E enquanto falta, ele é representado no campo da palavra. Enquanto perdido, para sempre perdido, ele não é representado. A isso Lacan tinha uma formulação chamada de o real. O real é o impossível, indizível, inominável. É aquilo que a gente não representa no campo da palavra. É o limite da palavra. Né? É o que está além ou aquém da palavra. Já aquilo que a gente representa no campo da palavra é da dimensão da representação, portanto, da dimensão do simbólico. E Lacan também vai trabalhar isso aí. Bom, então o inconsciente a partir dessas representações, como Freud designou, Freud designa isso aí por um conceito que ele vai trazer da fenomenologia, que são as Vorstellungs, né? As representações e os representantes das representações. Né? E esse processo de representantes das representações, né? Que ele vai chamar de a ideia, né? A ideia, né? É esse elemento que vai consequentemente ser recalcado, ou seja, aquilo que vai, digamos assim, estruturar o inconsciente nosso. Então Freud designa isso nesse processo de representação. Lacan, por outro lado, vai representar isso no processo dos significantes da linguagem, mas de Lacan falamos em outro momento, não é? Como ele vai constituir e pensar essas formulações freudianas. Não é? E a partir dessas representações é que acede como ideias para nós, né? E acedendo como ideias para nós, inconsciente, não é? Pensamento inconsciente, elas vão sofrer um processo que nós chamamos de recalque. E esse recalcamento aparta esses dois registros nossos, o registro da consciência e o registro do inconsciente. Da consciência é aquilo que a gente vai ter acesso, é aquilo que a gente vai ter uma impressão, é aquilo que a gente vai ter uma versão dos fatos, é aquilo que está sob o domínio cognitivo e racional. Mas o aspecto inconsciente é aquilo que nós não temos domínio, que a gente não compreende, a gente não sabe o que é, mas, no entanto, eles se impulsionam em nós, eles estão pulsionalizados em nós. Eles têm uma intenção, um funcionamento, não é? que escoa sobre nossa mente e sobre o nosso corpo, produzindo uma série de efeitos. Né? E que efeitos são esses? Sintomas, atos falhos, esquecimentos, lapsos, parapraxias, né? Enfim, são essas formas de manifestações que esse material recalcado, essa representação, essa ideia recalcada, né, no nosso pensamento inconsciente, faz aquilo que Freud chamou retorno do recalcado. Portanto, o funcionamento, esse desenho que Freud faz a partir da primeira tópica, toma essa formatação a partir das Vorstellungs representantes, ou seja, as representações e os representantes das representações, que seria esse o meio pelo qual a gente vai ter acesso a esse saber, a esse pensamento que percorre nós, embora que nós o ignoremos. É isso, pessoal. Paramos hoje por aqui e a partir do próximo vídeo nós vamos tratar sobre a questão da segunda tópica. Um grande abraço.